Olá, a gente já tratou na aula passada a respeito do coeficiente de reflexão na entrada de uma lâmina de elétrica que está carregada com outro material atrás. E esse coeficiente é muito importante para o que nós vamos tratar agora. Nós vamos começar primeiro entendendo como é que se faz a medida de uma permissividade elétrica e depois nós vamos estudar o método chamado NRW, que é o método para fazer essa medida. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque esta é uma aula bastante longa, mas muito importante. Eu sou o professor Sérgio Severo, do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas. Bom, senhores, a gente tem, e senhoras, tá? A gente tem um setup que basicamente é o que a gente chama de lâmina de elétrica. Esse dispositivo está posicionado no espaço em Z igual a zero e tem uma espessura Z igual a D, ou seja, menos D, porque esse é a espessura da nossa lâmina. Essa lâmina tem uma permissividade epsilon 2, porque aqui nós temos um meio com a permissividade epsilon 1. E o meio de saída da lâmina é também epsilon 1. O que se faz é incidir uma onda eletromagnética nesse meio. Isso pode ser feito com uma antena. Essa onda a gente vai chamar de E1+, porque está no meio 1. Medir quanto volta dessa onda. E1-. E também, se for necessário, medir quanto vai para o outro lado dessa onda, ou seja, E3-. Porque E3-, na verdade, é o que voltaria daqui eventualmente. E3+. Nós sabemos que o coeficiente de transmissão tal que é igual ao quê? O que sai aqui, E3-, sobre o que entra aqui, E1+. E o coeficiente de reflexão ρ, que é o quê? É o que volta para a gente, E1-, sobre o que nós colocamos lá, E1+. São exatamente os valores que podem ser medidos. Por quê? Porque em 1970, no início de 70, se inventou um instrumento chamado analisador vetorial de rede. Vector Network Analyzer. VNA. O que o VNA faz? Ele gera uma frequência. Vocês podem jogar esse sinal numa antena, corneta, e ele, se for de duas portas, faz isso dos dois lados. Esse sinal joga, é o nosso E1+, e ele mede quanto volta desse sinal, ao mesmo tempo que ele mede quanto atravessa o material. Isso é muito utilizado para caracterizar o que a gente chama de radioenlace. Vocês colocam um instrumento desse, né, levantam uma antena, transmite um sinal, vê enquanto chega na outra e vem a condição da antena vendo se eventualmente volta algum sinal na antena transmissora de vocês. E vice-versa. Esse é o VNA de duas portas. É um instrumento caro, é um instrumento interessantíssimo. Por quê? Porque a partir de certa frequência a gente não consegue mais medir tensões e correntes. O único jeito é medir potência de sinal que vai e potência de sinal que volta e eventualmente a diferença de fase entre eles. É um instrumento bastante complexo, tá? Existem vários tipos, várias formas de construir ele. Tá? E o mais interessante é que ele usa como display, um dos displays dele, uma das telas dele é uma carta de Smith, que é o que nós vamos estudar profundamente como ferramenta de casamento de impedância na continuação desse nosso curso.
Mas voltando à determinação de permissividade. Quando se inventa o VNA, se consegue uma forma de determinar a permissividade. Uma forma muito interessante. Porque agora tudo que você tem que fazer é pegar um instrumento comercial, conseguir acondicionar o seu dielétrico, se for um líquido, por exemplo, um líquido é muito interessante, o sujeito faz assim, ó. Coloca o líquido aqui e mede o coeficiente de reflexão aqui em cima. E medir o coeficiente de reflexão. Porque a gente sabe, isso nós já estudamos, que se nós conhecemos esse coeficiente de reflexão e esse coeficiente de transmissão, nós temos algumas maneiras interessantes de determinar a permissividade de elétron. Então, só reescrevendo o equacionamento, o coeficiente de reflexão nessa lâmina vai ser gama 1 menos o fator de transmissão ao quadrado sobre 1 menos gama ao quadrado t quadrado. E o coeficiente de transmissão tal vai ser o fator de transmissão tal, 1 menos gama ao quadrado sobre 1 menos gama ao quadrado t quadrado. Por que a gente consegue determinar a permissividade conhecendo esses dois? De alguma maneira simples. Porque a gente sabe que o fator de transmissão t é e na menos j, ômega sobre c, raiz da permissividade é εr, d. E também o coeficiente de reflexão gama é 1 menos raiz de εr sobre 1 mais raiz de εr. Aí vocês vão dizer assim, não, mas por que você não usa só gama? Não, tudo bem, eu posso usar só gama. Só que aqui vai acontecer algumas coisas interessantes quando for lambda sobre 2. E mais, se vocês querem determinar a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética conjuntamente, vocês vão ser obrigados a determinar, a usar isso aqui, porque senão vocês têm uma equação para resolver duas incógnitas, vocês não vão conseguir com uma equação só. Vocês vão precisar de duas. E vocês têm que lembrar que εr é um número complexo. Tá? Então isso aqui complica um pouco a nossa vida. Não é tão trivial assim. Então é isso que justifica, na verdade, o NRW. Fazer um método para conseguir todos esses valores. Mas antes de a gente partir para o NRW propriamente dito, a gente tem que lembrar o seguinte, que se eu tenho um valor de amostra infinita, se D tende ao infinito, ou se eu tenho uma amostra com muitas perdas, ou seja, se epsilon duas linhas é muito maior do que zero, o que acontece? A amostra se comporta como um condutor. Nossa onda eletromagnética atenua muito rápido. E atenua tão rápido que ela não consegue chegar na outra interface da lâmina. E essa lâmina se comporta como se infinita fosse. Embora não. E aí basta que a gente meça o coeficiente de reflexão gama desse material com altas perdas e nós vamos conseguir direto a permissividade. Porque a gente sabe que a raiz de εr é 1 menos gama sobre 1 mais gama ao quadrado. Desculpa, εr. Não a raiz. A raiz é igual a 1 menos gama sobre 1 mais gama. Ora, existe uma outra situação, que é quando a gente pode obter o valor da permissividade do fator de propagação. Essa situação é justamente a situação interessante que ocorre quando o nosso coeficiente de reflexão é pequeno. Mas essa situação do coeficiente de reflexão ser pequeno não é a situação de ε'L ser muito grande, ou seja, duas linhas ser muito grande, ou seja, o fator de perdas de você ser elevado. Porque aí, obviamente, não tem como o coeficiente de reflexão ser muito pequeno. Tá?
Qual é o problema do coeficiente de reflexão ser muito pequeno? É que vocês têm um problema, que parte da onda vai atravessar o dielétrico de vocês e não vai refletir. Esse é o problema. Aí o que a gente faz? A gente usa a situação do fator de transmissão. Por quê? Porque o que é que acontece? A gente sabe que o fator de transmissão, que é dado por isso aqui, também pode ser escrito assim. E na menos J, 2π sobre lambda zero, onde lambda zero é o comprimento de onda no vácuo, tá? Raiz de epsilon r d. O comprimento de onda na amostra, esteja dentro do nosso material epsilon 2, vai ser então lambda zero sobre a raiz de epsilon r. O que dá aqui, lambda zero vai ser igual a lambda da amostra vezes a raiz de epsilon r. Isso aqui faz com que o nosso fator de propagação seja exatamente E na menos J, 2π sobre lambda da amostra, vezes a dimensão D. Ora, quando é que isso aqui não vai refletir? Porque o que interessa agora é o seguinte, a gente tem a situação que a gente gostaria de medir a partir do fator de transmissão. Da transmissão para um lado. Mas para que isso aconteça, para que tal seja igual a T, eu não posso ter reflexão. E quando é que isso aí não reflete? Ora, para não refletir, tal tem que ser aproximadamente igual a 1. Eu tenho que ter fator de transmissão total. No coeficiente de reflexão aqui, o que a gente tem que ver é que se tal for igual a 1, ou na verdade tal ao quadrado, seja igual a 1, isso aqui sai aqui, isso aqui sai aqui, tal ao quadrado é 1, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0, vezes gama, nós temos um coeficiente de reflexão igual a 0. Tá? Então, o que significa? Para que tal quadrado seja 1, ou seja, o que eu preciso na verdade é que t ao quadrado seja igual a 1. Essa é a condição para que tal fator de transmissão seja igual a 1. Então vamos ver como é que isso aí se comporta. Então agora o nosso problema é que a gente está tratando da situação na qual o meio não tem perdas muito elevadas. Na verdade, nós estamos tratando agora do meio com baixas perdas e a gente está procurando a situação onde o coeficiente seja igual a 1 ou t quadrado seja igual a 1. Para quê? Para que isso aqui nos resulte em ρ igual a 0, sem reflexão. Ora, t quadrado é esse valor aqui elevado ao quadrado. Então, fator de transmissão ao quadrado vai ser igual a E
na menos J, 4π, que é 2 vezes 2π, tá? Sobre lambda da amostra vezes D. Se eu pegar aqui a fórmula de Euler, a gente tem que isso aqui vai ser igual a cosseno de 4πd sobre lambda da amostra menos j seno de 4π sobre lambda da amostra d. E isso tem que ser igual a 1. Para que isso seja igual a 1, tá? O arco cujo cosseno disso aqui vai dar 4πd sobre lambda da amostra tem que ser igual ao arco cosseno de 1. Para que dê 1, o cosseno, o arco, ou seja, porque o valor do cosseno seja 1, o nosso ângulo pode ser 0, pode ser 2π, pode ser 4π, ou seja, de forma geral é 2nπ. Por exemplo, então, 4πd sobre lambda da amostra tem que ser igual a 2π. Simplifico isso aqui com isso aqui. D vai ser igual a lambda da amostra sobre 2. Então, nós temos um coeficiente de reflexão igual a 0 e um fator de transmissão tal igual, um coeficiente de transmissão tal igual ao fator de transmissão t e igual a 1, quando o comprimento da amostra é lambda sobre 2. Então, se eu tenho um material com perda suficientemente baixa, porque vocês têm que sempre lembrar que se as perdas sobem, nós estamos falando de permissividade complexa, tá? E sempre vai aparecer alguma perda. Se eu tenho material com perdas suficientemente baixas, eu consigo fazer uma lâmina tal que não haja coeficiente de reflexão. Tá, mas eu não sei a permissividade do material. É exatamente isso que eu estou tentando procurar. Acontece, senhores, que o VNA tem um gerador de rampa que faz com que um VCO, né, na verdade, controlado por um gerador de rampa, que faz com que a nossa frequência seja um sweep, né? Ela fica variando. Então, ele, na verdade, ele não bota aqui, mas ele bota opa, tá atenuado? Não bota atenuado. Aí ele bota uma coisa com frequência variável. Começa na frequência baixa e vai aumentando. E esta variação de frequência cria para nós um espectro de frequências no VNA. E o que vai acontecer nesse espectro? Vocês estão medindo aqui o coeficiente de reflexão ρ. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai começar em algum ponto com um valor, aí o coeficiente de reflexão cai, daqui a pouco ele volta de novo, cai, volta de novo, ou seja, aqui está valendo a frequência F, e nós temos vales nesse espectro. Esses vales
são em frequências tais que o comprimento de onda é múltiplo de n lambda sobre 2. Tá? Então, por exemplo, isso vai acontecer em lambda sobre 2, vai acontecer em lambda, isso vai acontecer em... vai acontecer em 3 lambda sobre 2 e assim por diante. Ora, quando o sujeito vai medir permissividade dielétrica e quer usar esta equação aqui, o que ele precisa fazer não é exatamente variar a espessura da lâmina. O que ele precisa fazer é variar a frequência do seu VNA. E aí ele consegue fazer essa medida de permissividade só nas frequências que nós tenhamos a permissividade, ou seja, tal que não nos dê um coeficiente de reflexão, ou seja, lambda da amostra sobre 2. Então, resumindo, se eu tenho um material com altas perdas, eu tenho um jeito fácil de medir a permissividade, porque a minha lâmina dielétrica se comporta como se infinita fosse. Se eu tenho um material com baixas perdas, e aí eu uso essa equação aqui com a lâmina dielétrica infinita. Tá? Se eu tenho um material com baixas perdas, eu tenho uma forma de medir a permissividade, porque em lambda sobre 2 o meu coeficiente de reflexão é muito baixo e eu meço através do coeficiente de transmissão. Alguém pode dizer que, mas eu não poderia medir em cima do coeficiente de reflexão e do coeficiente de transmissão? Poder você pode, mas os seus dados não vão ser precisos. Tá? Para que se possa medir do coeficiente de reflexão e do coeficiente de transmissão, a gente precisa do método NRW. Essa, então, é a parte 1 dessa nossa aula. Tá? E na aula seguinte, o que nós vamos estudar, então, é a continuidade do método NRW. Porque agora nós sabemos que ele é necessário. Tá? Que não é possível, se o material tiver perdas intermediárias, fica muito complicado de você conseguir fazer essa medição. Muito obrigado e até a próxima aula.